Olá, vamos começar mais uma aula. Agora nós estudaremos sobre a doutrina da conversão. Você sabe o que é conversão? Quais são os passos que o homem deve dar para que ele seja convertido? Nós veremos a partir de agora o que é a conversão à luz das Sagradas Escrituras. Vamos abrir aqui o nosso material. E eu quero convidar você para estarmos lendo aqui o tópico 2.1 sobre a conversão. Está escrito assim: a conversão é o passo humano em resposta ao chamado do Senhor por meio da pregação. Tá bom? Se você assistiu a primeira aula sobre a graça despertadora, você vai ter aprendido que através da pregação do Evangelho, o Espírito Santo toca no coração dos homens, convence os homens de que aquela mensagem é verdadeira, de que aquela mensagem é para ele, que ele precisa daquela mensagem, e o passo que o homem deve dar em resposta à graça despertadora do Senhor por meio da pregação é a conversão. Então, conversão é a resposta ou o passo humano. O ato divino é a graça despertadora e o passo humano é a conversão, tá? Que seria uma atitude em direção ao Senhor como resposta à graça despertadora, tá? Vamos continuar lendo. Esse termo significa mudança. O termo conversão significa mudança. No contexto bíblico, é o ato de arrepender-se dos pecados e seguir a Jesus como Senhor e Salvador. Por que a Bíblia chama essa atitude, esse passo humano de conversão? Porque converter é mudar alguma coisa, é mudar, por exemplo, aplicado ao trânsito, a conversão é quando um veículo ele muda a sua rota, é quando ele muda o seu percurso, tá? Aplicado ao contexto bíblico, salvação, a conversão, na verdade, é quando o homem faz uma mudança na sua vida. Ele muda a sua rota em relação ao pecado. Antes da conversão, ele seguia o caminho do pecado, amava e sentia alegria pelo pecado. Agora ele muda essa rota, ele deixa de ver o pecado dessa forma e agora ele segue em direção a Jesus Cristo. Jesus que antes não era o seu Senhor, não era o seu líder, o seu governante, agora passa a ser. Então ele mudou a sua rota em relação ao pecado e em direção a Jesus. É por isso que essa atitude é chamada de conversão, tá bom? Vamos continuar. A conversão é necessária? Por que o homem tem que fazer isso? Por que o homem tem que dar esse passo? Ela é necessária para a aplicação da salvação? Porque o Senhor Jesus, ele morreu por todos. Isto é uma verdade bíblica. Nós vimos isso, que a graça ela é oferecida a todos. O Senhor estendeu o seu amor para todos, tá bom? O Senhor Jesus morreu por todos. Mas a salvação, ela não é dada imediatamente a todos sem nenhum critério, tá bom? Apesar de que Jesus na cruz estava pagando o pecado de cada pessoa, de cada um indivíduo deste mundo, dos indivíduos do passado, do presente e os do futuro, os que ainda irão nascer, apesar de que Jesus estava morrendo por todos, mas a aplicação desse livramento, a aplicação das bênçãos da salvação, ela não é dada imediatamente e sem critérios, como, por exemplo, fala o universalismo, tá? Essa corrente vai dizer que, como Jesus morreu por todos, logo todos são salvos imediatamente, tá? Nós dizemos que Jesus realmente morreu por todos, mas para que a aplicação desse benefício seja dada, existe um critério
E esse critério foi criado pelo próprio Deus e chama-se conversão, tá bom? Vamos continuar lendo. Essa é a forma de Deus salvar somente os que querem se submeter ao domínio de Jesus Cristo. O nosso Deus, ele é tão justo e sempre aplica o critério do amor que ele não quer salvar todas as pessoas independente da sua vontade. O Senhor proporcionou a salvação para todos em Jesus Cristo, mas ele quer salvar quem? Somente aqueles que querem se submeter, somente aqueles que por amor querem lhe servir. E a forma do Senhor organizar isso, salvar somente os que querem se submeter, é através da conversão. Então a conversão é a resposta que o homem está dando ao chamado divino, à graça despertadora, dizendo que eu quero me submeter ao Senhor Jesus, tá? Então quando o homem dá essa resposta, a salvação é aplicada. Tá bom? Mas se de repente alguém diz, olha, eu entendi a mensagem, eu fui convencido, eu estou tocado, eu creio que essa mensagem é verdadeira, mas eu não quero abandonar os pecados, eu não quero abrir mão da minha liberdade, eu não quero abrir mão das minhas vontades. Se a pessoa disser isso, apesar de que Cristo na cruz tinha morrido por ela, mas o benefício não é aplicado na vida dela, porque existe esta condição levantada pelo Senhor, este critério que é a conversão. Então, dessa forma, o Senhor está salvando somente os que querem se submeter ao seu domínio. Nós vamos agora para o ponto 2.2. Como essa conversão ela é operada? Qual é o meio da operação dessa conversão? Vamos ler. A conversão ela é composta por duas atitudes. Primeiro, um abandono e segundo, uma aceitação. Ambas as atitudes é o homem quem toma, tá bom? Para a conversão ser definida, para que a conversão aconteça na vida de alguém, ele precisa tomar essas duas atitudes, abandonar algo e aceitar algo, tá bom? Continuando a nossa leitura, o primeiro, ou seja, o abandono, é o arrependimento, tá bom? Então, nós já sabemos que ele precisa abandonar o pecado. Arrependimento é isso, é o abandono do pecado. Então, primeiro ele tem que abandonar o pecado, tá bom? Lendo aqui no nosso material. E segundo é a fé no Senhor Jesus, tá bom? Se por um lado ele tem que abandonar o pecado, como a primeira atitude, a segunda atitude que é aceitar, ele precisa aceitar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tá? Vamos continuar lendo. Se esses dois atos não estiverem no coração daquele que ouve o evangelho, este não receberá a salvação. Então, a conversão, que é o critério salvador de Deus, ela só é verdadeira, ela só é vista pelo Senhor como estando completa quando há essas duas atitudes. Por exemplo, alguém diz assim, não, Jesus eu já o aceitei como meu Salvador, mas eu não abandonei o meu pecado, então ele não se converteu, tá? É muito comum nós ouvirmos isso. Pessoas que falam, eu já aceitei Jesus, Jesus já é o meu Salvador, mas eu não estou abrindo mão do meu pecado, eu não estou abandonando o meu pecado. Então isto não é uma conversão verdadeira. A conversão depende das duas atitudes. É uma moeda de dois lados, tá bom? Só é uma moeda se tiver dois lados. Só é conversão se tiver abandono e aceitação. Nós veremos isso com mais detalhes. Continuando a nossa leitura. Esse abandono é a decisão voluntária de rejeitar o pecado e a vida de ofensa a Deus que a pessoa vinha tendo.
tá? Vamos agora falar um pouco mais dessa atitude de abandonar, tá? Então, a pessoa precisa abandonar voluntariamente. Não é uma imposição da igreja, não é ali uma obrigação, alguém está te obrigando, não. É uma decisão voluntária. Você ouve o evangelho, a pessoa ela é exposta à mensagem do evangelho e como um ato de amor à morte de Jesus, como um ato de amor a todo o plano de salvação, ela voluntariamente decide rejeitar o pecado que antes ela vinha amando. Antes da conversão, ela amava o pecado. Antes da conversão, ela praticava o pecado e se orgulhava disso. Agora que ela se deparou com o grande amor de Deus, que ela se deparou com a grande graça de Deus, como escreveu o apóstolo Paulo, esse amor constrange, deixa a pessoa tão constrangido que ela toma uma atitude, e a atitude é de abandonar o pecado. Como o nosso material está dizendo, esse abandono é a decisão voluntária, uma decisão de amor, tá bom? De rejeitar o pecado e a vida de ofensa a Deus que a pessoa vinha tendo, tá? E a Bíblia chama isso de quê? De arrependimento. Arrependimento é uma decisão de abandonar toda a prática pecaminosa, toda a vida de pecado que a pessoa vinha tendo como uma resposta ao grande amor de Jesus Cristo apresentado pela pregação do Evangelho. Continuando a leitura do nosso material. Essa palavra no grego, a palavra arrependimento no grego é metanoia. Significa mudança na forma de pensar. Ou seja, é preciso não ver mais o pecado com alegria e aprovação. Isso é arrependimento. Mas como uma prática vergonhosa a Deus. Por que a palavra arrependimento significa mudança na forma de pensar? Porque só existe um verdadeiro arrependimento quando no coração o homem para de pensar no pecado como algo bom, prazeroso, satisfatório, tá bom? E começa a pensar no pecado pela ótica da Bíblia, como algo vergonhoso, como algo triste, como algo ofensivo e reprovado aos olhos de Deus. Quando o homem tem essa atitude, essa mudança de pensamento sobre o pecado como uma resposta ao amor de Deus, a Bíblia chama isso de arrependimento e essa pessoa vai ter cumprido um dos lados da conversão. Vamos ver aqui alguns textos bíblicos que demonstram esta atitude chamada de arrependimento. Atos 2:38 nos diz assim: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, tá bom? Então, o arrependimento aqui é a grande condição para que o homem receba o quê? O perdão dos pecados. Só há perdão de pecados, alguém só recebe o benefício da morte de Jesus para que os seus pecados sejam perdoados quando ele se arrepende, quando ele muda a sua forma de pensar sobre o pecado, quando ele para de ver o pecado com prazer e alegria e começa a ver ele com tristeza e temor por vir ofendendo a Deus. Vamos ver este próximo texto, Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Observem, para o pecado ser apagado, benefício da cruz, o homem tem que se arrepender, tá? Então, o arrependimento, a mudança
o abandono da prática pecaminosa é a grande condição para que o homem tenha os pecados perdoados. Perceba que quando ele se arrepende, acontece a mudança, que é a palavra converter. Ele só se converte, ele só muda quando há o arrependimento ou a mudança na forma de ver o pecado. Na letra C, nós temos aqui Mateus capítulo 3, versículo 2. Está escrito assim: e dizendo, arrependei-vos, pois, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Por que que o homem tem que se arrepender, já que o reino dos céus é chegado? Porque o critério para fazer parte do reino dos céus é estar arrependido. O reino dos céus é um reino composto por cidadãos arrependidos. É um reino de arrependidos. Quem não muda a sua forma de pensar sobre o pecado não entra nesse reino. Esse reino é formado por pessoas com uma nova mentalidade. Lembrando a palavra arrependimento do grego metanoia. Enquanto não há uma metanoia, enquanto não há uma mudança de mentalidade, ninguém consegue entrar nesse reino. E por último, terminando aqui a questão do arrependimento, Mateus capítulo 4, versículo 17, está escrito assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Assim como João Batista no capítulo 3, Jesus prega da mesma forma. O arrependimento é a grande entrada, é o grande passaporte, é o grande ingresso para esse reino maravilhoso, celestial, que está entre os homens agora, tá bom? Já que falamos a respeito do arrependimento, que é a primeira atitude de abandonar, vamos falar sobre a segunda atitude agora da conversão, que é o que nós definimos lá como aceitação. O que é essa aceitação? Vamos ler o nosso material. A aceitação ao evangelho é o ato voluntário, voltando à questão lá inicial, não é uma obrigação, não é uma imposição, é quando a pessoa voluntariamente e por amor, troque a palavra voluntário por amor, tá bom? É a aceitação do evangelho por amor, de receber o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Então, se o arrependimento é abandono de pecado, a fé é a aceitação de Jesus, tá? Antes da conversão, você era o próprio Senhor da sua vida. O pecado é quem governava você, tá? Agora você abandona o pecado, você abandona esse Senhor que te dominava, que é o pecado, e agora você aceita o novo Senhor, que é Jesus Cristo. E por que você faz essa troca de senhores? Por que você faz essa troca de governo? Porque o amor de Jesus Cristo pela sua vida foi tão grande, foi tão intenso, foi tão maravilhoso, que você quer, por amor, que essa pessoa que te amou tanto, que morreu por você, domine a sua vida. Então, ser dominado, ser guiado por Jesus Cristo é um privilégio, porque ele foi quem demonstrou o maior amor pelas nossas vidas. Continuando, o termo grego para fé é pistis e significa crer no que está sendo dito. No caso do evangelho, é crer que Jesus é o Salvador e o recebimento de forma pessoal, tá bom? Então, no que o indivíduo está crendo quando ele ouve a mensagem do evangelho? Ele está crendo na visão que o evangelho passa sobre Jesus. O que o evangelho prega? Prega que Jesus morreu para nos salvar,
mas que ele também quer ser o nosso Senhor. Quando alguém crê nessa mensagem de que a única forma de salvação é em Jesus Cristo, mas que ele precisa receber Jesus como sendo seu Senhor, como sendo o dono da sua vida, o seu mestre, aquele que vai dominar e guiar você, ele está exercendo a fé, que é a segunda atitude da conversão, tá bom? Aqui eu quero fazer uma ressalva sobre essa fé para a conversão, esta fé que a conversão exige, tá? Vamos ler. O termo fé ou crer não deve ser visto como um simples exercício mental. Isto aqui é essencial ser pontuado aqui, porque principalmente no Brasil é muito comum as pessoas elas acharem que fé é um simples exercício mental, é simplesmente acreditar em fatos, é simplesmente crer em alguma coisa. E porque elas acham que fé é um simples exercício mental, elas entendem o quê? Que só crendo que Jesus existiu, só acreditando que Jesus morreu por elas e não se submetendo a ele e não se entregando a ele como discípulo e o aceitando como Senhor, elas já estão tendo a fé para a salvação. Mas nós veremos agora que a fé salvadora, ela é muito mais do que um simples exercício mental, tá bom? Existem 3 passos que toda pessoa deve dar para que a fé que ele está tendo seja a fé salvadora, seja a fé exigida por Deus como critério da conversão. E quais são esses 3 critérios? Letra A, conhecer. Letra B, aprovar. E letra C, receber. Vamos ler melhor para entendermos esses 3 passos que o homem deve dar. Primeiro, conhecer. É preciso conhecer as verdades do Evangelho. Isto aqui é essencial. Para que alguém creia no Evangelho, ele precisa conhecer o Evangelho, ele precisa ouvir o Evangelho, tá? Então, o primeiro passo em direção a essa fé é conhecer o Evangelho, é saber do que aconteceu, saber o que Jesus fez por você, saber como foi a vida de Jesus, como foi o seu ministério, o que foi que ele fez, o que ele enfrentou. Então, conhecer a sua morte, conhecer o valor da sua crucificação. Então, tudo isso é essencial, mas não define a fé ainda. Este é um dos passos em direção a essa fé, tá? Mas está sendo feita uma ressalva aqui, lendo no material. Porém, só acreditar, só conhecer os fatos não é suficiente. A Bíblia diz que até os demônios creem. A maioria das pessoas ficam neste primeiro passo. A maioria das pessoas acham que só por saber da Bíblia, algumas pessoas dizem isso, eu conheço a Bíblia, eu conheço tudo isso. Algumas pessoas acham que só por conhecer as verdades bíblicas, elas já atingiram a fé salvadora. Mas isto é um engano. A Bíblia diz em Tiago 3,19 que os demônios creem que estremecem. Os demônios acreditam fielmente nos fatos bíblicos, mas não obedecem, não aceitam, não se submetem, tá bom? Então, conhecer é necessário, mas não é todo o exercício de fé. A fé começa com conhecer, mas não termina só nesse passo. O segundo passo que o homem tem que dar em direção à fé é aprovar, tá bom? Aprovar. Vamos ler. É necessário concordar com as verdades da Bíblia, tá bom? Então, o segundo passo que o homem tem que dar, se no primeiro ele conheceu, se no primeiro ele teve ali o encontro com as verdades da Bíblia, alguém anunciou o evangelho para ele, o segundo passo que ele tem que dar é aprovar, concordar, crer naquelas coisas, tá bom? Então, não basta só conhecer, não basta só saber que Jesus morreu na cruz, não basta só saber quanto tempo durou o seu ministério, o que ele fez, não basta só saber, você tem que acreditar naquilo como a mais absoluta verdade da sua vida. Você tem que crer que aquelas coisas são verdades e aconteceram,
tá bom? Mas não basta só aprovar essas verdades, não basta só acreditar e ter convicção. Olha o que o nosso material diz. Porém, só aprovar não é suficiente. Algumas pessoas, mesmo acreditando, não foram salvas. Olha que coisa interessante. A Bíblia, ela vai citar alguns casos, como o caso de Nicodemos. Nicodemos, ele disse para Jesus que ele sabia que Jesus tinha vindo do céu. Ele só, nós sabemos que o Senhor veio do céu, porque não dá para fazer o que o Senhor faz se não vier de Deus. Então Nicodemos sabia de fatos, ele conhecia fatos sobre Jesus e aprovava. Ele acreditava que era verdade, acreditava que Jesus tinha vindo dos céus. Só que ele só acreditava, só isso. Então, Jesus disse para ele que mesmo ele aprovando essas coisas, ainda assim ele precisava nascer de novo, tá? Então, tem muita gente que conhece a Bíblia, acredita nesses fatos, acredita que Jesus morreu, acredita que Jesus morreu para salvar a humanidade, mas ele fica só nesse passo. Ele fica só no passo da aprovação. Ele aprova, assim como Nicodemos, mas assim como Jesus disse para Nicodemos, nós precisamos dizer: ainda te falta algo, falta nascer de novo. Tá bom? Atos 26 e 27 está escrito que o rei Agripa, Paulo disse: olha, rei Agripa, eu sei que você conhece os profetas e acredita neles, tá bom? Mas ainda assim o rei Agripa não era salvo. Vamos agora para o terceiro passo, e é o que de fato concretiza a fé como sendo a fé salvadora. E o terceiro passo é receber. Vamos ler. É preciso que as pessoas recebam Jesus e não somente saibam ou creiam na sua existência. Olha aqui a grande questão. O interesse de Deus não é que as pessoas só conheçam Jesus. O interesse de Deus não é só que as pessoas acreditem em Jesus, que foram os dois primeiros passos mencionados aqui. O interesse de Deus é que as pessoas recebam a Jesus, tá bom? Elas precisam conhecer, elas precisam concordar ou aprovar que ele realmente é Deus, que ele realmente é o Salvador, mas é preciso dar o terceiro passo, que é o receber, tá bom? Continuando aqui o nosso material, os homens são convidados a quê? A aceitar, observe, convidados a aceitar a pessoa do Senhor e viver para a glória dele. Nós vamos ler aqui alguns versículos agora, que nós vamos perceber que o chamado para a salvação, o chamado da fé, não é simplesmente para acreditar nos fatos. Perceba que o chamado da fé não é simplesmente para saber da verdade e aprovar ela. Nós vamos ver que o chamado da fé é para receber a pessoa do Senhor Jesus na vida, se submeter. Não basta só você saber que Jesus é Salvador. Não basta só você crer que ele é Salvador. É preciso que você receba esse Salvador na sua vida. É preciso que você se submeta a esse Salvador. Você se torne um discípulo desse Salvador. Isto que é fé. A verdadeira fé é aquela que começa conhecendo, aprovando e termina recebendo o Salvador na vida. Vamos ler João 1,12. Olha o que está escrito. Mas a todos quantos o que? O receberam. Isto é fé. Mas a todos quantos o receberam. Fé é isso, fé é receber Jesus, mas a todos quanto receberam a pessoa de Jesus, não só a mensagem sobre Jesus, não somente os fatos sobre Jesus, não somente uma ideia sobre Jesus. Fé é receber a própria pessoa, receber o indivíduo,
o Deus, Jesus Cristo, tá? Então, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem foi feito filho de Deus? Quem sabia que Jesus existia? Quem cria que Jesus existia? Não. Foi feito filho de Deus quem recebeu a pessoa de Jesus, quem quis Jesus na sua vida e quem se entregou para ele como discípulo dele. Olha João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Perceba que as pessoas têm que crer não nos fatos sobre ele. As pessoas não têm que crer nas ideias sobre ele, as pessoas têm que crer nele, na pessoa dele. A fé que salva é aquela fé na pessoa. Não é a fé nas ideias, é a fé na pessoa. Aquele que ouve o evangelho tem que ter fé em Jesus. Ele tem que dizer, olha, então eu quero esse Salvador na minha vida. Eu quero que esse Salvador, a partir de hoje, possa me dominar, possa me influenciar, possa fazer parte da minha vida. Eu estou crendo nele, no próprio Jesus. Então a salvação que vem por meio de Jesus, ela depende de crer nele. Olha João 6,37. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. Olha aí, fé é ir até Jesus. Fé é isso, é ir até Jesus Cristo. Fé não é ficar de casa dizendo, eu creio na pessoa de Jesus, na ideia sobre Jesus, mas eu não quero nada com ele, não quero que ele me mande, eu não quero que ele mude minha vida, eu não quero deixar o pecado, não. Fé é a atitude de ir até Jesus, é a atitude de se submeter, de ir até o Salvador e dizer, a partir de hoje eu quero ser teu servo, eu quero que você me governe, eu quero que você faça parte da minha vida e seja o meu Senhor e eu seja o teu discípulo. Quem é salvo? Aquele que vai até Jesus. Mateus 11:28 diz a mesma coisa. Diz o seguinte, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, tá? Então a salvação, a fé, depende dessa atitude, a atitude de ir até Jesus e o aceitar como Salvador, e o aceitar como sendo o Senhor da vida, tá bom? Então, até aqui eu estou qualificando o que é a fé, tá bom? Para que ninguém ache que fé é um simples exercício mental, é só uma intelectualidade que crê em fatos, não. Nós estamos qualificando e mostrando que a fé, para ser salvadora, para não ser uma fé natural, para não ser uma fé comum, ela depende desses três passos. Primeiro, saber. Segundo, acreditar. E terceiro, receber ou se submeter ao próprio Jesus Cristo, tá bom? Agora nós veremos no nosso material alguns mais versículos que mostram a fé como sendo obrigatória para a salvação, como sendo ali necessária para que o homem seja salvo. João 3,16 diz isso. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. A salvação depende de crer. Não basta só abandonar os pecados, não basta. O homem não tem que só ter uma vida ali moderada. Isto acontece constantemente. Várias pessoas dizem, olha, eu nunca roubei, eu não sou de mentira, eu não sou de estar em bagunça, eu não sou de estar em bebedeira, tá? Então observe, a pessoa, ele é alguém que não está se envolvendo tanto no pecado. Mas o que a pessoa diz? Só que eu não quero aceitar Jesus, eu não quero crer em Jesus. Essa pessoa não será salva. A salvação, a conversão, ela exige não só o abandono dos pecados, mas também exige crer nele ou nele crer, conforme o versículo. Então Jesus já foi dado ao mundo, Jesus já morreu pelo mundo, mas para ser salvo é necessário crer nele. Atos 16:31. E eles disseram,
crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, tá bom? É por isso que o cristianismo não crê em salvação de outras religiões. Observe que tem religiões que os membros delas são, assim, exemplos de moralidade. Religiões que as pessoas, elas praticamente não têm vida, não fazem nada, abrem mão de muitas coisas. Mas por que nós não cremos que essa pessoa é salva, mesmo abrindo mão de muitas coisas, mesmo evitando muitos pecados? É porque ela não está cumprindo o outro lado da conversão, que é crer no Senhor Jesus Cristo. Então a salvação, ela depende totalmente de crer no Senhor Jesus. Para alguém ser salvo, ele tem que crer no Senhor Jesus. Atos 10:43 nos diz assim: a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem. Mais uma vez a fé sendo colocada como critério para perdão dos pecados. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome, tá? Então a fé é necessária e obrigatória para a salvação. Por último, Romanos 10, do versículo 9 ao 10, um texto clássico sobre a necessidade da fé, tá bom? Vamos ler: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, olha a fé aparecendo aqui, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê, olha aqui a fé aparecendo novamente, se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Neste versículo aqui, Romanos 10 e 9, nós podemos ver as duas atitudes da conversão aparecendo. Primeiro o versículo diz: se com a tua boca, ou seja, se a pessoa falar, confessar, isso é declarar. Se com a tua boca declarar o quê? Ao Senhor Jesus. Quando Jesus é chamado de Senhor, essa ênfase de Senhor é a ideia de que quem serve a Jesus está servindo a um Senhor que governa a vida. Ou seja, quem confessa, quem declara que Jesus é o Senhor dele, está declarando que eu não viverei mais para o pecado, eu viverei para Jesus. Ele vai ser o Senhor. Antes eu vivia para o pecado, o meu Senhor era o pecado. Agora quem será o meu Senhor é Jesus. Então a pessoa está confessando a Jesus como Senhor, tá? Ou seja, este é o primeiro critério da conversão, o abandono. Você está abandonando a vida que levava para o pecado e está agora recebendo a Jesus como Senhor. E o texto continua: e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Perceba, com a boca a pessoa declara o senhorio de Jesus, declara que quer que Jesus mande nela, e com o coração ela crê o quê? Crê que Jesus realmente ressuscitou dos mortos. São as duas atitudes da conversão: abandono de pecado, tá? E crer em Jesus Cristo verdadeiramente, se entregar a Jesus Cristo verdadeiramente. O que o texto diz? Visto que com a boca se crê para a justiça e visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Interessante esse versículo de Romanos 10, do 9 ao 10, que ele vai mostrar aqui que a conversão é uma atitude interna e externa. Primeiro o texto fala da boca, de confessar. Confessar é uma atitude externa, é uma atitude que pode ser comprovada por outras pessoas. É uma atitude visível, falar. Então, a conversão, ela depende disto. Primeiro a pessoa, ela torna. Primeiro não, na verdade, não há uma ordem. A pessoa, ela precisa, a conversão é preciso ser externa e interna, tá bom? No seu critério externo, a pessoa vai confessar
ela vai declarar para outras pessoas, ela vai dizer para as pessoas que ela está aceitando ao Senhor Jesus, tá? Mas no coração dela não é diferente, tá? Ela também no seu coração está aceitando voluntariamente a Jesus, tá? Então no coração ela aceita voluntariamente, ela está se entregando a Jesus, ela está crendo nele e com a boca ela confirma para que os homens escutem. É por isso que na igreja evangélica, quando alguém crê em Jesus com o coração, nós chamamos à frente para que com a boca ela declare para que todas as pessoas escutem. E assim a conversão dela foi interna no coração e externa através da confissão dela em público. Tá bom? Para nós terminarmos, a conversão é como uma moeda composta por dois lados: o arrependimento e a aceitação de Jesus como Senhor e Salvador. Se não houver o arrependimento, o abandono de pecados, e se não houver essa entrega a Jesus pela fé, não aconteceu a conversão, tá bom? Aqui eu tenho diversos textos, você pode aí pausar a aula neste momento para anotar esses vários textos bíblicos que mostram a necessidade do homem aceitar Jesus Cristo, a necessidade do homem se submeter, de tomar essa atitude de fé. Não basta só ser convencido pelo Espírito, é preciso que o homem tome uma atitude, tá bom, de aceitação, uma atitude de abandono em relação ao Senhor Jesus Cristo, tá? Então eu estou passando aqui rápido, você pode estar aí pausando o vídeo, salvando esses textos bíblicos para o seu crescimento espiritual, tá? Eu espero que a aula tenha ficado claro, que tenha sido esclarecedora, e eu fico muito feliz de você ter ficado comigo até agora, tá? Eu desejo que você continue crescendo e que esta aula tenha sido assim uma riqueza da parte de Deus para a sua vida.